Bom dia, pessoal. O meu nome é Bruna, tudo bem com vocês? Eu tenho 27 anos e eu faço parte do Ministério de Jovens da Primeira Igreja Batista. Hoje eu estou aqui com vocês, assim como os outros jovens vêm, para comentar os evangelhos. O meu evangelho é o evangelho de Lucas, o capítulo 19, 20 e 21. Eu vou comentar de uma maneira bem ampla os evangelhos, não vou enfatizar cada versículo, para fazer um breve resumo para vocês. O primeiro que eu vou comentar é sobre o 19. O 19, ele conta sobre a história de Zaqueu. Ele começa pela história de Zaqueu. O que eu pude observar aqui? Que Zaqueu, ele era um ser humano que queria muito conhecer a Jesus. E ele não mediu esforços para isso. Quando Jesus estava passando pela cidade, ele sabia que ele era um homem de pequena estatura, Jesus poderia não vê-lo. Então ele não mediu esforços e subiu numa árvore para Jesus vê-lo lá em cima. E Jesus viu aquele homem lá em cima e ele foi muito além. Zaqueu queria apenas conhecer a ele, mas Jesus pediu para ele descer daquela árvore e disse para ele que naquela noite ele queria dormir na casa dele. Qual é a primeira coisa que eu observei ali? Quando a população viu aquilo, eles ficaram indignados, porque eles falaram que Zaqueu era um homem pecador, um homem que roubava dos pobres, ele era um homem rico, que Jesus tinha diversas casas para ficar, mas quis escolher a dele. Eu imagino que foi assim a cabeça das pessoas. E a gente já pode ver o julgamento das pessoas, assim como hoje tem. E Jesus não viu nada disso, porque ele não vê isso. Então vamos lá, ele foi para a casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu abriu seu coração para Jesus. E ele disse assim que caso ele tivesse roubado de alguém ou feito mal a alguém, ele devolveria 4 vezes mais para aquelas pessoas. E Jesus pôde ver o arrependimento no coração de Zaqueu e ele disse assim que naquele momento aquela casa e ele estavam salvos. Ele viu o arrependimento genuíno de Zaqueu e ele fez isso. Então isso me tocou muito nesse texto, porque a gente pôde ver o verdadeiro arrependimento. Agora eu vou dar uma avançada para Lucas 20. Aqui nesse 19 fala de outras parábolas que vocês podem ler de casa, como das 10 moedas também. No capítulo 20, a gente vê sobre o plano de matar Jesus. Tudo aquilo que as pessoas faziam para prejudicar Jesus. E a gente pôde ver como Jesus era um homem sábio. Ele sempre tinha uma resposta pronta para não prejudicar ele. As pessoas tentaram falar sobre oferta, usando sobre a moeda. As pessoas queriam prejudicar Jesus de todas as formas para ter um motivo para matá-lo. Mas eles nunca iriam achar isso. Mas Jesus não brigava com ninguém. Ele usava da sabedoria das palavras para falar com as pessoas. E isso a gente pode usar no nosso dia a dia, porque a gente vê como é importante a gente ser sábio nas palavras, a gente saber falar com as pessoas. E a gente não precisa de brigar com ninguém. No Lucas 21, que foi assim, dos 3, o que mais me tocou é quando no texto fala de várias coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. E por que me tocou muito? Esse texto começa falando primeiramente de uma mulher viúva, uma mulher que não tinha muito o que oferecer para Deus, e a gente vê como ela era uma mulher sensível. Eu vou ler um pedacinho desse versículo porque ele me tocou muito e vou falar um pouco com vocês. É do versículo 1 ao 4, onde diz: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Esse texto me tocou muito, porque muitas das vezes a gente acha no nosso pensamento errado que ofertar para Deus, eu tenho que ofertar dinheiro. E Deus vê o valor.
Às vezes, igual essa mulher, 2 moedas era tudo que ela tinha. Às vezes você, jovem, adulto, quem está vendo essa mensagem? Às vezes naquele dia do culto a palavra te tocou tanto e você às vezes tinha apenas o valor da sua passagem, um valor de um lanche, você tinha R$2 no seu bolso, mas você ofertou, porque aquilo naquele dia era tudo que você tinha. E Deus vê o valor daquilo, Ele vê o seu coração e não o dinheiro. Uma outra coisa também que eu vim aprendendo é o seguinte: você pode ofertar o seu louvor a Deus, você pode ofertar a sua ajuda ao próximo, você pode ofertar um abraço que um irmão precisa, você pode ofertar tudo aquilo que é bom. Você não precisa só ofertar o dinheiro. Uma cesta básica para quem está precisando. Nesse momento de epidemia, as pessoas estão precisando de roupa, de cesta, de ajuda, de palavra. Tudo que você cede seu para alguém, seja ele os seus ouvidos, você está ofertando. E Deus vê isso. E avançando um pouquinho mais nesse capítulo de Lucas 21, do capítulo 18 até o 36, ele começa a falar sobre as coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. E isso toca muito o nosso coração. E assim, no capítulo 18, Jesus fala: e nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Um breve resumo, ele está dizendo de tudo aquilo que vai acontecer, epidemias, guerras, perseguições. Ele fala: se mantenha firme, porque você, que é meu filho, está guardado por mim. E ele termina o texto falando assim, Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam que vocês fiquem tão ocupados que aquele dia pegue você de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre o mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Esse finalzinho do texto, eu quero dizer para vocês um exemplo até meu. Eu peguei para estudar esse texto junto com o Davi, meu noivo, e eu fui conversando com ele. Porque quando a gente tiver a nossa casa, eu quero ter um quarto, um escritório e separar 1 hora pelo menos por dia, meia hora que for, para estudar. E aí ele virou para mim e falou assim: por que você tem que esperar a nossa casa e você não pode começar agora? E nesse texto fala que às vezes a gente está tão ocupado, o nosso dia é tão corrido, a gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida da casa, a gente ajuda nossos pais, quem é pai tem filho, e a gente não separa um tempo para Deus. Porque às vezes a gente acha que o louvor que a gente escuta no carro ou a palavra que a gente escuta, ela já supriu aquele dia, e não. A gente tem que separar um tempo para estudar, um tempo para Deus, um tempo para orar, para conhecer. Como esse mês da juventude está fazendo bom para a gente. Todos os dias tem um vídeo com 3 capítulos que faz a gente parar 10 minutinhos para a gente ver. E isso gera uma curiosidade na gente que a gente vai buscar conhecer mais daquele texto. De um capítulo você fica 2 horas ou mais estudando, porque você tem curiosidades, a gente é curioso e a gente procura. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje a mensagem. O arrependimento, o perdão, o não julgamento, a sabedoria nas palavras, o tempo para Deus e ver que Ele é aquilo mais importante na nossa vida e que a gente tem que priorizar. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos para a gente fazer uma oração. Ó Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Obrigada pela palavra de hoje e obrigada por tocar tanto na nossa vida. Eu espero que através das minhas palavras eu possa tocar muitas vidas. Vidas podem ser curadas, vidas podem ser salvas. Que o Senhor possa usar a vida de cada jovem desta igreja e desta nação para conquistar mais almas. Que a gente possa ser sábio no falar,
falar, sábio no ouvir, que a gente possa separar um tempo para Ti, mesmo que seja no início uma obrigação, mas que seja com prazer, que seja com amor, e que a gente queira estudar a cada dia mais, conhecer a cada dia mais o Senhor. O Senhor é o mais importante das nossas vidas. O Senhor é o Senhor é quem nos guarda, é quem guarda a nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pela proteção, obrigada por guardar a nossa vida e a vida de todos os familiares. Que o Senhor continue olhando para os seus, que o Senhor possa livrar o mundo deste mal e cuidar de todos. Amém.